tipo, grande como Virgínia, né? Exato. Não, aí eu vim de São Janeiro de Belo, então a gente ainda tá ali no de menos ainda, né? É sério mesmo? Tá falando sério ou você tá zoando? Não, tô falando sério. Eu vou acreditar Só no que eu você achei tá que você falando. tava. Eu achei que você tava zoando com a minha cara. Não. Falando governador Valadares. Não, colocaram aqui pra mim que é o governador Valadares. Uai, tá. É? Até porque eu acho que também tem lá no Rio um governador Valadares. Não, não tem. Tem. Tem alguma coisa parecida lá no Rio. É? É. É que o que você conhece do Rio é aquilo ali. É, não, eu conheço. O Rio é muito aqui no- maior. Exato, eu conheço os lugares assim que eu vou e tal, mas eu sei que é Tem bem grande, é igual governador São Valadares. Paulo. São Paulo é bem grande e é igual São Janeiro de Belo, que quando eu falo as pessoas não conhecem. Eu também não conheço, não. O que que tem lá? É, a população, assim, é pouquíssima. Uhum. Pouquíssima. Lá tem tudo que tem aqui. Ué. mesmo, né? O que que tem lá? Dinossauro? É mesmo. Mano, o que que tem lá? Não